E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita saúde, certo? E muita vontade de aprender, né? Professor Zé Celestino, professor de Física, e com esta aula aqui, esta aula número 1, nós estamos iniciando um mini curso sobre eletrostática, tá legal? Esse mini curso, ele vai ter um total de 12 aulas, certo? Vai estar postado aqui no meu canal, então para você não perder nenhuma aula, já peço para você se inscrever aqui no canal e acessar a playlist sobre eletrostática, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos para nossa aula número 1, que fala sobre carga elétrica. Vamos lá. Bom, nós vamos iniciar falando um pouquinho da história dos estudos sobre a eletricidade, ok? Então, os primeiros relatos, as primeiras observações escritas sobre a eletricidade vieram de Tales de Mileto, ok? Ele que era um matemático, um filósofo grego, certo? Ele observou que atritando lã com âmbar poderia esse âmbar ele poderia atrair objetos leves, tipo folhas secas, palhas, penas, fragmentos de madeira, ok? Então, ele fez essa observação, ok? Então, nós temos aqui uma imagem, né, de um âmbar atraindo uma pena. E o que é o âmbar? Âmbar é uma resina vegetal, ok? Uma resina que sai do caule de uma planta. Por exemplo, na nossa região, região do Piauí, não é? Quando você dá um cortezinho no caule da árvore do cajueiro, né, por exemplo, sai aquela resina, sai aquele líquido que ele vai ficando, é um líquidozinho viscoso, né? Viscoso, perdão, e aí ele vai endurecendo ao longo dos dias, tá ok? E âmbar, uma curiosidade, vem do grego que é elétron. Olha só, elétron, eletricidade, elétron, tá legal? Então daí surgiu esse termo, esse início do estudo da eletricidade, ok? Bom, nós temos também aí um cara importante que foi Otto von Guericke, ele que era um físico alemão e projetou e construiu a primeira máquina eletrostática, tá legal? Essa máquina ela é constituída essencialmente por um globo de enxofre que ele ficava girando e atritando ali com a mão, certo? E esse movimento ele conseguia gerar eletricidade estática, tá legal? Então, essa é a primeira máquina a produzir essa eletricidade estática. Bom, nós temos também um cara muito importante que foi Benjamin Franklin, certo? Ele era um físico norte-americano que ele estudou principalmente a natureza dos raios, ok? A natureza elétrica dos raios. E ele também foi o primeiro a usar as palavras positivo e negativo na eletricidade, ok? Bom, quanto aos raios, ele fez alguns experimentos, certo? Principalmente o mais conhecido foi um experimento com a pipa, né? Que ele soltava pipa em tempestades, né? E ele amarrava objetos metálicos para comprovar que quando essa pipa ela era submetida a raios, né? Aquele objeto metálico ele ficava eletrizado, ok? E com relação a esse uso das palavras positivo e negativo, ele fez um experimento atritando pedaço de vidro com um pedaço de lã. E aí o que foi que ele deduziu? Franklin, né, Benjamin Franklin, ele afirmava que os materiais eles eram dotados de um fluido, né? Esse fluido, digamos que um fluido elétrico, e que alguns materiais tinham a tendência de ganhar fluidos e outros perder fluidos. Então ele afirmava que aquele material que tinha a tendência de ganhar fluido, ele ficava carregado positivamente. E aquele material que tinha a tendência de perder fluido, ele ficava carregado negativamente. Daí foi a primeira utilização desses termos positivo e negativo na eletricidade, beleza? Só lembrando também que Benjamin Franklin
foi muito importante também na história política americana, né? Ele foi um dos caras que ajudou na questão da independência americana, ok? Bom, Alessandro Volta, né? Tenho certeza que vocês já ouviram falar nesse cara. Ele era um físico-químico italiano e foi o inventor da pilha, né? Da pilha voltaica, né? Então ele conseguiu aí produzir corrente elétrica constante, ok? Armazenar energia elétrica. Então foi um cara bem importante. A gente estuda muito ele na química, né? Bom, continuando a nossa história, todos esses estudos sobre eletricidades, eles eram realizados, mas sem ter muita noção, muita ideia de onde de onde viria essa eletricidade, como essa eletricidade ela acontecia na matéria, por que a matéria estava cercada por essa propriedade, né? Então, é importante que a gente estude, primeiramente, essa definição de matéria, de átomo, certo? Essa questão do que é feito a matéria, ela se iniciou lá na Grécia Antiga, né, com Leucipo e o seu discípulo, o Demócrito, ok? Para eles, o átomo era a menor unidade existente da matéria. Ou seja, você pegava uma matéria e você quebrava aquela matéria em vários pedaços e o menor pedaço, aquele pedaço chamado indivisível, né? Átomo em grego ele significa indivisível, aquele pedaço que era indivisível eles chamavam de átomo. Então eles tinham essa ideia de que aquilo que era indivisível era o átomo, né? Tá aqui os dois aqui fazendo essa quebra até chegar naquele ponto, naquele pedaço indivisível, né? Então, vieram alguns modelos atômicos, né? Eu vou citar aqui brevemente alguns, ok? Então, nós temos aqui o Dalton, que era o modelo que ele propôs, era o chamado de bola de bilhar, que ele disse que toda a matéria ele era composta por pequenas partículas chamadas átomos, pequenas bolas, né, chamadas átomos, e que esses átomos eles eram indivisíveis, né? Eles eram permanentes e indivisíveis. Daí veio o Thomson, né? Thomson ele idealizou um modelo atômico chamado de pudim de passas, né? Então ele anunciou que o átomo ele é uma esfera carregada positivamente, não maciça, e que nela se encontra cargas negativas distribuídas uniformemente, de modo que sua carga elétrica total seja nula. Então foi muito bacana essa ideia de Thomson, né? Ele imaginava que o átomo ele era como fosse, como diz aqui, um pudim, né? Positivo, né? De carga positiva, e nele eram distribuídos cargas negativas. Quando a gente fazia a somatória das cargas, dava zero, né? Dava um total de uma carga nula, ok? Nós temos também o modelo atômico de Rutherford, que é conhecido como o modelo planetário, ok? Como funciona esse modelo planetário? Nós temos um núcleo, ok? Que ele é dotado de cargas elétricas positivas, que são os prótons, né? E ele é envolvido por uma nuvem de cargas elétricas negativas, que são os elétrons. Então, nós temos aqui este modelo planetário de Rutherford. E aí veio Niels Bohr, né? Que ele aperfeiçoou, ele pegou o modelo de Rutherford e modificou, ok? Então esse modelo é chamado de Rutherford-Bohr, certo? Que ele fala que os elétrons, eles de fato giram ao redor do núcleo, certo? Que eles giram ao redor do núcleo, só que não há um acaso. Eles descrevem órbitas determinadas, ok? Então essas órbitas, elas estão aí, ó, definidas em camadas, tá certo? Nós temos aqui K, L, M, ok? E outra coisa que ele propôs é que quando os elétrons saltam de uma órbita para outra, ok? Esse salto ele resulta em luz. Beleza, pessoal? Bom, então nós vimos aí que o átomo ele não é
indivisível, né? A primeira proposta lá da Grécia Antiga é que o átomo ele era indivisível, ok? Então nós vimos que o átomo ele é divisível. E ele é divisível como? Ele se divide em duas partes. Ele se divide no núcleo e na eletrosfera, ok? Então o átomo ele é dividido em duas partes, no núcleo e na eletrosfera. No núcleo nós temos duas partículas, os prótons e os nêutrons. Na eletrosfera nós temos os elétrons. Vejamos só, a constituição do átomo. Então o núcleo do átomo ele é constituído de prótons e nêutrons. O núcleo do átomo. Os prótons são partículas que apresentam carga elétrica positiva. Os nêutrons são partículas que não apresentam carga elétrica, ou nós podemos dizer que tem uma carga elétrica neutra, ok? E a eletrosfera ela é constituída pelos elétrons, e os elétrons são partículas que apresentam uma carga elétrica negativa. Então, nós temos aqui um desenho do átomo, certo? Nós temos o núcleo e nós temos a eletrosfera. No núcleo nós temos os prótons e os nêutrons, ok? E na eletrosfera nós temos os elétrons, beleza? Bom, e o que é carga elétrica? Certo? O que é carga elétrica? Carga elétrica é considerada como sendo uma propriedade que se manifesta em algumas das chamadas partículas elementares, por exemplo, os prótons e os elétrons. Um próton e um elétron têm valores absolutos iguais, embora tenham sinais opostos, ok? Vamos repetir. O próton e o elétron têm valores absolutos iguais, embora tenham sinais opostos. Isso aqui é interessante. O valor da carga elétrica de um próton e de um elétron é chamado de carga elétrica elementar, ok? É a mesma quantidade, tanto para próton como para elétron. É chamada de carga elétrica elementar. E ela é simbolizada pela letra E. Olha só. Então nós temos aqui o núcleo, nós temos aqui o átomo, onde nós temos os elétrons, os nêutrons e os prótons, ok? Vejam só que os elétrons, a carga elétrica, vejam só, esse QE, certo? A carga elétrica dos elétrons é menos E, ou seja, é a carga elétrica elementar com sinal elétrico, com um sinalzinho negativo. Os nêutrons, a carga elétrica do nêutron é zero. E os prótons, a carga elétrica do próton é mais E, certo? É um sinalzinho positivo na frente da carga elétrica elementar. E que valor é esse? Qual é o valor da carga elétrica elementar, né? Então, a carga elétrica elementar, ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esse Czinho maiúsculo aí é coulomb, que é a unidade de medida da carga elétrica, ok? A gente vai estudar aí a lei de Coulomb daqui a 2 aulas, ok? Na terceira aula a gente vai estudar a lei de Coulomb, beleza? Então nós temos aqui, olha só, a carga elétrica do próton é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs e a carga elétrica do elétron é menos 10 vezes a menos 19 coulombs, ok? Vamos continuar. Quarks. O que são esses quarks? Esses quarks são partículas fundamentais, ok? Então, os quarks são as partículas mais fundamentais que formam o núcleo atômico. Então, o que aconteceu? Bom, nós sabemos que a ciência ela está sempre modificando as suas ideias e sempre estudando a natureza de uma forma mais profunda, ok? Então a ciência ela é muito dinâmica, a física ela é muito dinâmica. Então o que aconteceu? Os cientistas conseguiram abrir os prótons e os nêutrons e descobriram que dentro dos prótons e dos nêutrons, né, que a gente imaginava que eram partículas fundamentais, ou seja, partículas indivisíveis, descobrimos que dentro dos prótons e dos nêutrons haviam os quarks, certo? São chamadas partículas fundamentais. Os prótons e nêutrons são formados por esses quarks, ok? Então, o nêutron ele é feito por 2 quarks do tipo down e um quark do tipo up. E o próton ele é feito de 2 quarks do tipo up e um quark do tipo down, beleza?
Então vamos ver aqui como é a constituição do próton e do nêutron. Então vejam só, o próton ele é constituído por 2 quarks do tipo up e 1 quark do tipo down, ok? O nêutron ele é constituído por 2 quarks do tipo down e 1 quark do tipo up. Vejam só que cada quark ele tem uma certa quantidade de carga elétrica, certo? O quark do tipo up ele tem uma carga elétrica equivalente a 2/3 da carga elétrica elementar, certo? Mais 2/3 da carga elétrica elementar. É uma carga positiva. O quark do tipo down, ele tem uma carga elétrica menos 1/3 da carga elétrica elementar, ok? Então, se a gente fizer continhas matemáticas simples, né, a gente vai chegar à conclusão que, de fato, o nêutron ele é neutro porque, se você somar, por exemplo, o nêutron ele é constituído por 2 quarks do tipo down e 1 quark do tipo up. Então, se você pegar menos 1/3 com menos 1/3 dá menos 2/3. Beleza. Com mais 2/3 do quark up vai dar quanto? 0. Então, a carga elétrica do nêutron é 0. Beleza? Vamos ver o próton. O próton são 2 up e 1 down. Então, se você somar mais 2/3 com mais 2/3 dá mais 4/3. Certo? Mais 4/3 menos 1/3 dá quanto? Dá mais 3/3. Quanto é 3/3? 3 dividido por 3? 1. Então, vai ser o quê? Mais 1E. Ou seja, a carga elétrica de um próton, né, é mais E. É a carga elementar com sinalzinho positivo. Beleza? Bom, força nuclear forte. Os quarks, certo? Eles são responsáveis pela força nuclear forte. O que é essa força nuclear forte? Vamos ver já, daqui a pouquinho. Bom, primeiramente a gente vai ver as interações eletrostáticas, tá? E aí a gente vai para a força nuclear forte. Então vamos lá. O que são essas interações eletrostáticas, tá? Tá digitado errado aqui, mas é eletrostáticas, beleza? Então, é o princípio da atração e repulsão. Como é que funciona? Cargas elétricas de sinais iguais se repelem, ok? Então vejam só, cargas positivas, elas quando estão próximas, elas se afastam. Cargas elétricas negativas, quando elas estão próximas, elas se afastam, ok? Perdão. Cargas de sinais contrários se atraem. Então, olha só, se a gente colocar aqui uma carga negativa e uma carga positiva, elas se atraem, elas se aproximam. No popular, a gente diz que o quê? Que os opostos se atraem, né? Isso aí a gente usa muito para questão sentimental, né? Então, vejam só que na física isso aqui funciona, beleza? Então, cargas opostas, né, se atraem e carga de sinais iguais, né, elas se afastam, beleza? Aí, por exemplo, diante dessa informação, né, que cargas de sinais opostos se atraem e carga de sinais iguais se afastam, você deveria se questionar de uma coisa. Bom, o núcleo ele é formado por prótons e nêutrons. Os prótons são cargas positivas. Então, no núcleo nós podemos ter vários prótons, certo? 2, 3, 5, 10, enfim, vários prótons. Como eles têm essa força de repulsão, de se afastarem, certo? Você deveria se perguntar, e por que o núcleo se mantém coeso, se mantém firme ali, certo? Já que essas cargas positivas, elas se afastam, né? Elas têm essa propriedade de repulsão. Isso aí acontece graças a quem? A força nuclear forte, certo? Quem é que produz essa força nuclear forte? Os quarks, ok? Então, o que é essa força nuclear forte? Ela é a força que mantém a coesão nuclear e a união entre quarks, certo?
Então, essa força ela é somente de atração. Essa força nuclear forte, inclusive, ela é uma das 4 forças fundamentais da natureza, né? Então, essa força nuclear forte, ela é a força mais forte que existe na natureza, tá legal? O nome pode parecer engraçado. Força nuclear forte. Pois é, a força nuclear forte, ela é mais forte que a força elétrica, certo? Aquela força de repulsão entre as cargas e sinais iguais, beleza? Então, isso aí é essa força nuclear forte que mantém o núcleo coeso, que mantém os átomos ali próximos uns aos outros, mesmo possuindo cargas elétricas iguais, beleza? Então a nossa aula está encerrando por aqui. Espero que todos tenham gostado dessa nossa aula, certo? Essa aqui foi a aula número 1. Aguardem que já, brevemente, a gente vai postar a nossa aula número 2. Um abraço a todos. Tchau e até breve. Um abraço.